começando mais um QuetaCast. Para você que sabe que medicina não é só apenas o que está no livro. Pega um cafezinho sem açúcar aí no seu plantão e bora para mais um tema que pode fazer a diferença no seu próximo atendimento. Eu sou a doutora Cíntia do iLib. E eu sou Thaís Cansado. E nós fazemos parte do Ketamina. Se você não segue, tá na hora de seguir no Instagram Keta_Minas, que lá tem muito conteúdo que vai ajudar você demais na sua vida e no seu futuro. Thaís, vamos começar um episódio. A gente vai falar hoje de uma coisa que até eu fiquei surpresa. A Thaís trouxe pra gente poder fazer um episódio do nosso QuetaCast. E eu fui lendo e isso me lembrou um caso, Thaís. Eu fui atender há cerca de 1 ano e meio atrás um paciente. E durante o meu atendimento eu pedi uma droga. Eu falei assim, me traga Nalzedron. Não tinha Nalzedron, aquela ampolinha grande de 4 ml. Falei, me traz um Nalzedron, a menina, eu vou trazer um Nalzedron. No final da cirurgia, me apareceu uma ampola de Nalzedron lacrada, etiquetada, num saquinho marrom, que não dava pra ver nada. Ampola marrom, no saquinho marrom, foi tenso. Aí eu, já que vou direto nesse hospital, abri aquela ampola, aspirei, taquei a medicação Nalzedron no soro, porque direto a gente sabe que faz um bloqueinho, né, Thaís, de ramo. E aí, passado assim, 15 segundos, 30 segundos, o paciente taquicardizou, subiu, fez um pico hipertensivo, bateu 24/12 no monitor, Thaís. Aí eu olhei para a paciente, ela começou, foi uma raquianestesia com sedação, a paciente já estava acordada, paciente de 40 anos, jovem, e ela foi me referindo falta de ar, dor no peito, mal-estar. Nisso, aconteceu um episódio semelhante na sala ao lado, né? Eu, a princípio, pensei que estava tendo choque anafilático, alguma coisa. Aí eu corri para a sala ao lado, fui checar a ampola aberta, tirei as ampolas de Nalzedron do saco, e era noradrenalina, né? O que fazer num momento desse? Quem errou? Era um erro evitável? Eu estou trazendo um erro meu aqui, porque a gente sabe o seguinte, um dado forte para vocês. De cada 1 em 10 pacientes, cada um paciente desse sofre um dano como esse que eu te contei. Isso assim, tá estourando em mídia, cada dia chega um caso. O Ketaminas nasceu também porque a gente olhava esses casos, falei, não, a gente tem que melhorar o atendimento. Estamos vindo com um curso de fármacos, de medicações maravilhoso que a Thaís está fazendo. E aí agora eu te pergunto, Thaís, sobre isso, já aconteceu com você? É evitável? Então, gente, a gente fala que errar é humano, né? Quem nunca, né? Existe uma estatística que durante toda a nossa profissão a gente vai errar pelo menos 3 vezes. Eu já errei também e acho que vocês também já erraram, certeza, né? E o importante não é a gente perguntar quem errou, né? Então, o que se tem falado hoje em dia é de um assunto muito, muito importante, que é um tema chamado de cultura justa, né? E o que é isso, a cultura justa? É você não apontar a pessoa como causa do problema, e sim você entender todo o contexto para entender por que aquilo aconteceu e o que pode ser feito diferente para que esse evento não aconteça de novo. Porque a tendência, gente, quando ocorre algum erro ou alguma coisa errada dentro de alguma instituição, é a pessoa querer esconder o erro. Então, não haver a notificação do erro. E isso, o que vai acontecer? Se aquilo não é colocado em discussão, esse erro pode voltar a acontecer, né? Então, a partir do momento que se cria uma cultura em que não vai se buscar o culpado para isso, a gente sabe que em hospitais de excelência acreditados brasileiros, mesmo assim nesses hospitais acontecem eventos adversos, né? Então, o que está sendo falado hoje em dia e já aplicado em alguns locais é essa política mesmo de incentivar as pessoas a apontarem
o evento para que ele seja estudado, o processo todo vai ser estudado para que esse evento não aconteça novamente. Isso. Vocês já ouviram falar daquela história do queijo suíço, né? Um evento adverso, ele acontece quando você pensa um queijo suíço com os furos, né? Não vai acontecer o evento adverso por uma causa sozinha. Normalmente são uma sequência de fatores que vão levando àquele evento adverso. Então, não é só um fator que levou ao evento adverso. Até teve uma história, uns, sei lá quantos, 10 anos atrás, que eu ia anestesiar uma conhecida enfermeira, pediu para eu fazer a anestesia da cesariana dela, e eu, óbvio que eu ia fazer com todo o gosto, só que meu horário de entrada era às 13 horas no hospital, eu falei, beleza, 13 horas eu vou te anestesiar, vai ser um prazer. Cheguei lá, já era uma pessoa conhecida do hospital, aquela mudança toda de situação, a paciente enfermeira já estava sentada com acesso pego, né, me aguardando para começar o procedimento, e fotografia para lá, aquele tumulto, bolo, toda aquela festança para comemorar o nascimento desse bebê. E a minha preocupação maior nesse dia é que a paciente estava bem acima do peso e eu estava com receio de ter muita dificuldade de fazer a punção. Então, a minha maior preocupação naquele momento era fazer um botãozinho anestésico, uma anestesia local, para ela não sentir nenhuma dor na punção. E aí, fui com esse pensamento de já abrir a lidocaína, uma seringuinha de insulina para fazer o bloqueio. E nisso, uma funcionária que estava circulando para mim abriu o restante dos medicamentos. Coisa que também não é usual. Normalmente a gente tem os nossos auxiliares e eles nos auxiliam nesse momento. Só que era muita gente dentro da sala, era uma situação diferente, né? Muito movimento, muito barulho e eu preocupada só de fazer esse botão. Fiz a anestesia, na hora que eu fui fazer o ocitóxico, depois que o bebê nasceu, eu olhei a minha morfina de 0,2 estava na mesa. Então eu tinha feito, gente, a morfina de 2 miligramas. Sim. E não a de 0,2. E aí na hora que eu percebi, eu falei, meu Deus! Com conhecido. Ou um colega médico que te chama. Nisso eu olhei para ela e falei, putz, aconteceu isso. Graças a Deus, eu percebi antes, não teve nenhum dano, a gente ficou junto a noite inteira, ela ficou no centro cirúrgico até amanhã do dia seguinte, né, com bomba do antagonista. Mas assim, o que eu fiz depois desse evento? Primeira coisa que eu fiz fui contar para todo mundo, explicar para todo mundo que estava ali no centro cirúrgico que na raquianestesia a gente não usava a morfina de 2 miligramas e eu pedi, e depois desse evento nunca mais entrou uma ampola de 2 miligramas de morfina dentro da caixa de psicotrópicos nosso Então, é um hospital que é maternidade, faz pelo fato de eu ter contado e tomado uma ação em relação a isso, gerou uma mudança para evitar. Então, essa conversa que a gente teve foi principalmente para isso, para eu errei, né? Não, e eu assim, quando aconteceu esse episódio comigo, eu poderia, porque o que acontece vamos pegar pra gente, pros médicos, a gente tem medo. E pelo medo, ou a gente acaba escondendo aquele erro. Então, você já vi questionários que a própria Sociedade Brasileira de Anestesiologia passa, né, pra gente, pra conversar sobre erro e tal. E assim, não é baixo um índice. E às vezes erros menores, sabe? Eu vou fazer uma dipirona, acaba fazendo um Nauzedron de ampola de 2 ml. São ampolas muito parecidas, as letras muito pequenas e muitas vezes aquela etiqueta que a farmácia vai fazer o faturamento está em cima do rótulo do medicamento, isso, né? E, Cíntia, é importante a gente lembrar que existem também além do erro humano, né? A gente tem o comportamento de risco e o comportamento imprudente, que são duas coisas bem diferentes, sim, né? O erro humano, muitas vezes a gente pode errar, mas aquilo não foi planejado, foi um acidente que aconteceu naquele contexto sem eu ter tido nenhuma intenção de causar dano, né? Mas eu posso assumir um comportamento de risco, ou seja, eu me comporto de alguma maneira que eu
ou por não reconhecer, ou por não saber que pode acontecer um evento adverso, eu tomar essa atitude e colocar o paciente em risco. É aquele cara que subestima o erro, Exatamente. então ele normaliza o erro para ele. Então vai estar sempre fazendo anestesias com o paciente sem estar com o monitor. Isso. Né? E o comportamento imprudente, desconsiderando... Tira oxímetro na hora de fazer uma peridural. Não quer... Ou não checa o material de emergência, não vai lá conhecer se tem tudo dentro da sala, aí se o laringo faz tem pilha, checklist, né? Sim. Então é muito diferente o comportamento, você assumir um comportamento de risco, o comportamento de imprudente. risco, a pessoa, o cara lá, ele tem mais de um episódio dentro daquela instituição. E às vezes ele não tem um tempo grande entre um episódio e outro, né? Então, a gente tem o erro sem culpa, o erro por negligência, violação imprudente e a sabotagem ou ato maldoso. Também que a gente tem que falar nisso, né? E lembrar que para o direito, o médico, ele nunca ele cai por imperícia, tá? Ou ele é imprudente ou ele é negligente. Né? Então, a gente tem sempre aquele... Isso acontece muito com o R3, tá, Thaís? Eu não sei, acho que o R3 acha que tem um superpoder, né? Ele se acha um super-herói que nada vai acontecer com ele. É a síndrome do R3 mesmo que a gente vê na residência. Super-herói, né? E ele acaba errando, não por negligência, porque ele é um cara com atenção, com tudo, mas pela imprudência de querer. Eu já peguei várias vezes. Ou quer invadir demais um paciente, algum procedimento que não precisa, ou quer tentar muito fazer uma coisa que está muito difícil de fazer e poderia ir para outra alternativa, ou chamar alguém mais experiente para fazer. E a gente vê isso na intubação, onde a gente quer otimizar a primeira intubação da melhor forma possível. E às vezes você é chamada no momento, já me chamaram na emergência, em momento que eu falo, meu Deus, ali já vamos para crico de emergência até no caso, né, Thaís? E aí lembrar da segunda vítima, né? Então a pessoa que esteve nesse contexto do erro, ela vai se sentir deprimida, vai se sentir culpada, vai se sentir péssima, né, em relação a isso. Existe, então, uma estatística de 50% dos profissionais de saúde que vivenciam essa experiência de segunda vítima, eles vão sofrer alguma crise ao longo das suas carreiras, né? Isso pode levar ajudar no burnout, suicídio. Então, nesse contexto todo da instituição hospitalar, levar esse assunto de uma forma bem técnica, isso tem que ser visto porque evita de culpar uma pessoa, de ter essa segunda vítima, que essa pessoa também receba assistência, né? Porque com certeza ela vai estar deprimida, chateada e vai se sentir... Isso dá até um assunto para outro podcast, porque um apoio psicológico profissional da saúde a gente não tem desde a faculdade. Desde a faculdade, a gente tem que encarar a morte, encarar procedimentos, tudo sozinho, tratando com a gente e com o espelho, né? Teve um caso que foi muito comentado o ano passado, retrasado, de um profissional no Nordeste que foi passar um acesso central numa criança dialítica, ou seja, a criança dialítica é gravíssimo, né? E aí teve uma intercorrência, um sangramento, a criança foi a óbito. O profissional foi massacrado na mídia. Então isso foi muito forte. Teve toda a manifestação das sociedades em apoio ao profissional, mas ele alguns dias depois se suicidou. Né? Então isso foi muito triste. E assim falando para você, esse meu caso que eu iniciei o podcast contando, eu poderia ter tido a atitude de culpar só, ou me culpar apenas por não ter checado a ampola, ou culpar a farmácia, ou culpar, porque tem uma tripla checagem. É checagem da farmácia lá de cima, da farmácia do centro cirúrgico, a minha checagem. Mas que atitude que eu tive? Eu fui na farmácia, eu quase paralisei o centro cirúrgico, porque não era só a minha ampola. Eram ampolas que foram dispensadas para todo o hospital. Então, assim, a gente precisava tomar uma atitude rápida, né? Foram 3 pacientes acometidos no centro cirúrgico com 3 profissionais anestesiologistas com experiência. Não tinham pouco. Eu acho que eu fui a mais nova ali, que tem 17 anos como de anestesista formada.
Então, foi paralisar a farmácia, comunicaram todos, já foram recolher as ampolas. Aí depois eu poderia ter omitido. Ficado Quer dizer, a quieto, minha omissão poderia ter gerado morte atrás de morte e um dano maior para o hospital, para outros profissionais e para paciente também ali. Né? Então é isso, cultura justa é a gente tratar o evento adverso como uma coisa que tem que ser conversada. E tem que ter uma estrutura bem definida dentro do hospital para estar conduzindo essa questão toda, né? Porque é o paciente, é o profissional, é a família, é muito complicado, né? Então tem que ter profissional habilitado para estar tratando dessas questões. Então, sim, terminando mais um episódio do QuetaCast, e um episódio muito importante para você que está ali acompanhando na mídia semanalmente um caso que está aparecendo, tal, e que todo mundo começa a falar e a queimar apenas um profissional como culpado, a gente já sabe que não é dessa forma. Né? Se você gostou desse episódio, você está ouvindo esse episódio no Spotify do seu carro, ou se você está assistindo a gente no YouTube, já curte aí pra gente, comenta aí embaixo, fala o que você achou. Se você está no YouTube, clica no sininho, assina esse canal aqui e vamos pro próximo episódio.